Uma ala do Senado estuda alterações no projeto de lei que prevê a revogação da saidinha de presos em uma tentativa de destravar o debate em 2024. Uma das alternativas apontadas por parlamentares da oposição prevê a permissão do benefício apenas aos detentos que tiverem autorização para trabalhar e estudar fora dos presídios. A liberação para saídas em feriados e datas comemorativas seguiria suspensa. Caio, saidinhas a presos devem se limitar a quem trabalha ou estuda? Olha, eu acho que os últimos eventos demonstraram que esse mecanismo de ressocialização não está sendo empregado com a devida finalidade e tem servido aí como facilitação, né, para criminosos perigosos, para que eles se livrem da justiça, né, que eles cometam novos delitos. Então, eu acho que a adoção desses critérios, por exemplo, ignorar a questão das datas comemorativas, que é absolutamente lateral, considerar o perfil do criminoso, né, principalmente vinculando, né, a saída ao parecer do Ministério Público e também ao tipo penal. Então, tem alguns crimes cuja natureza é gravíssima, crimes hediondos, e que não deveria haver esse benefício a julgar pelo que o que tem se apurado estatisticamente. A gente já teve a oportunidade de debater isso essa semana, mostrando que todos os anos dezenas de milhares de apenados deixam, né, clandestinamente o sistema penitenciário por meio das saídas temporárias, as tais saidinhas. E a gente já mostrou aqui que existe uma situação caótica no Brasil de mais de 300 mil presos que estão procurados ou foragidos. Então, a situação é muito grave. Realmente, o Senado ele deve revisitar esse tema. É uma questão que não é a panaceia, né, da segurança pública, mas é uma reforma óbvia que tem que ser implementada aí a toque de caixa, sob pena de a gente ter, literalmente, trabalhando no sistema, um mecanismo de impunidade que só vai interessar ao agente criminoso, às facções criminosas, porque esse é o efeito que ele tem tido, né? Então, uma taxa muito grande, né, de presos que não regressam ao sistema e uma taxa gigantesca, né, de beneficiados que voltam a delinquir. A gente tem os dados aqui da Polícia de São Paulo e eu fiquei impressionado. Foram mais de 700, quase 800 prisões realizadas, né, nessa última saída temporária de final de ano, só relacionadas a esses presos que foram agraciados por esse benefício, né? Então, teve quase 100 prisões em flagrante. Então, é óbvio que esse não está sendo um mecanismo de ressocialização bem empregado e que, à luz do que vem acontecendo, o Estado brasileiro, o Congresso Nacional, tem que dar uma resposta à sociedade. Zé, saidinhas a presos devem se limitar a quem trabalha ou estuda? Eu acho que aí existe uma questão preliminar. A saidinha, eliminar a saidinha é um equívoco. Colocar critérios para a saidinha é um acerto. A lei já coloca critérios. Quer saber, são suficientes? Por exemplo, já os condenados a crime hediondo por força de uma lei de 2019, que é o pacote anticrime, pelo que me lembro, já não podem sair. Ou seja, já é um critério. Apenados, condenados por crime hediondo já não podem sair. O que nós temos que avaliar é se os critérios que a lei coloca são bons ou maus. Claro, se tem que ser aperfeiçoados ou não. Por exemplo, a pergunta diz, quem só deve sair para a saidinha quem estuda e quem trabalha? Pergunto, todos os presídios brasileiros fornecem condições de estudo e de trabalho? Porque se não fornecerem isso, e aí nós temos que fazer uma análise, eu não posso colocar esse critério, porque ele passa a ser injusto. Segundo, esse critério de estudar e trabalhar guarda alguma relação de causa e efeito com o não retorno dos presos? Foi feito algum estudo sobre isso? Não. Então, o que me parece é que nós caímos aqui naquilo que eu chamaria, não sou só eu que chamo, de populismo penal. Quando eu tenho uma certa situação, as pessoas querem resolver o problema jogando para a plateia sem fazer estudos sérios, sem olhar o que diz a lei atual e sem efetivamente aprofundar estudos criminológicos que sejam justificadores das medidas. Ou seja, eu sou favorável não a eliminar a saidinha, é um erro.
porque isso corta laços, prejudica um processo muito importante na execução penal, que é a ressocialização. Eu sou favorável ao aperfeiçoamento dos critérios? Sou, mas a partir de estudos sérios que demonstrem a utilidade dos critérios estabelecidos e a execuibilidade desses critérios. Claro? Então, me parece muito claramente posta a situação. Sou favorável a estudos sérios sobre essa questão e não populismo, tentando jogar para a plateia como se fosse resolver problemas, situações que efetivamente só agravam as circunstâncias carcerárias. Zé, o Congresso deve ampliar discussões sobre segurança, alterando o Código Penal, por exemplo? Olha, eu acredito que o nosso Código Penal deve ser alterado, até porque ele é antigo, né? Ele é de 1940. Então, portanto, ele tem que ser alterado. O nosso Código de Processo Penal tem que ser alterado. Nós temos que estar mais compassados com o tempo, né? Eu, pessoalmente, acho isso muito difícil de acontecer, tá, Leandro? Eu acho que o próprio sistema de persecução penal tem que ser alterado. Da forma em que está, eu acho muito ruim com essa situação que hoje existe de inquéritos policiais cujas provas muitas vezes não são aceitas, têm que ser repetidas em juízo. Há muitas situações a serem mexidas e transformadas. Mas, infelizmente, o populismo penal e o espírito corporativo de alguns operadores do direito acaba fazendo com que nada aconteça no Brasil. Ou seja, as pessoas muitas vezes pensam mais nos seus interesses da corporação, menos na sociedade, e quando querem dialogar com a sociedade, dialogam diante do mais fácil. Uma postura populista, sem estudos sérios que possam efetivamente melhorar o nosso sistema. O Congresso deve endurecer o Código Penal? Bom, certamente. Inclusive a partir dos dados que nós temos. E não só isso, né? A questão é muito mais ampla. Precisa de uma reforma penitenciária, né? Precisa de investimento nas polícias. Entre as democracias desenvolvidas, né? O Brasil é uma das que apresenta a menor resolução de crimes no mundo. Manchete aqui da Folha de São Paulo, agora, dezembro de 2023. Apenas 1 em cada 3 homicídios foi esclarecido no Brasil. Esse índice é uma vergonha. Tem estados em que apenas 1 em 10 homicídios são esclarecidos. Imagina esse estado de coisas. O Zé fala de populismo penal. Eu acho que o grande mal aqui em termos de direito criminal é o abolicionismo penal. É essa visão ideológica, né, que afasta, né, do direito penal a sua atribuição precípua, que é de punir o mau comportamento, afastar o indivíduo do convívio social, ainda que temporariamente. E aí, num segundo momento, obviamente, a ressocialização, isso é importante também. Agora, não é populismo você considerar o interesse público em matérias de direito penal, e isso, infelizmente, tem sido abandonado, tanto que a gente vê esses verdadeiros absurdos, né? Você vê autores de crimes bárbaros, né? Uma moça aí que matou os pais usufruindo de saidinha do Dia das Mães. Então, esse tipo de situação a sociedade brasileira não aguenta mais e nem deve aguentar. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana. O futuro do golfe no Brasil ainda é árduo, não é um esporte fácil. Eu tenho uma missão com esse programa, que é alcançar mais pessoas o possível. É um programa dinâmico, divertido, leve, interessante, curioso. Vai trazer esse mundo do lifestyle do golfe. Entrevistas de convidados, empresários, atletas que jogam golfe. É o único programa de golfe da TV brasileira. The Golf Brasil. Estreia 19 de janeiro, 11h30 da noite. É o mundo do golfe para a tela da CNN. CNN Brasil. Você por dentro de tudo. CNN Prime Time. Apoio. Lenovo. Melhore a experiência de suporte da sua empresa. BYD. Construa seus sonhos. A revolução elétrica chegou ao Brasil.
Boa noite. Começa agora o CNN Prime Time. E nesta sexta-feira, 12 de janeiro, destacamos o final trágico para o caso do helicóptero desaparecido com 4 pessoas a bordo na véspera do Réveillon. A Força Aérea Brasileira vai apurar os fatores que contribuíram para o acidente e espera concluir o inquérito o mais rápido possível. A aeronave foi encontrada em Paraibuna, com o piloto e os 3 passageiros mortos. Com o cruzamento de dados dos celulares das vítimas, foi possível chegar ao local da queda de difícil acesso. Os bombeiros tiveram que descer de rapel para remover os corpos. E ainda, conflitos no Oriente Médio se espalham com o ataque dos Estados Unidos e do Reino Unido a alvos Houthis no Iêmen. O grupo promete retaliar. A ONU diz estar extremamente preocupada com a escalada de tensão na região. As eleições presidenciais em Taiwan, sob ameaça da China e a atenção dos Estados Unidos, está em jogo o equilíbrio geopolítico do mundo. Nosso analista Lorival Santana explica os riscos envolvidos. No 5º episódio da série de reportagens sobre um ano do 8 de janeiro, vamos falar sobre a punição e a prisão dos golpistas e até que ponto militares foram coniventes com a tentativa de ruptura da democracia. Tem brasileira no pódio do tênis mundial. Bia Haddad, uma parceira americana, vencem a final de duplas femininas no torneio de Adelaide, na Austrália. Sexta-feira é dia de Cultura Prime. Exposição em São Paulo homenageia os 40 anos do seriado Chaves. Esse personagem atemporal que tem uma legião de fãs e segue cativando os brasileiros. Estamos ao vivo, com reportagens especiais e análise objetiva no horário nobre da informação. Eu sou Thaís Herédia e este é o CNN Prime Time. Boa noite. A Força Aérea